Olá, mundo! Sejam muito bem-vindos a esta videoaula muito especial e eu estou aqui e resolvi fazer esse tutorial, esse intensivão para quem não sabe nada de programação. Então, se você tem curiosidade de saber como funciona, em aprender o que é o algoritmo, né, essa buzzword, essa palavra, tem sido bastante utilizada na internet. E para quem nunca não sabe o que não escreve nada de código, de programação, esse tutorial foi feito para você, certo? Então, eu pretendo de maneira simples, porque é simples, não é nada monstruoso e muito difícil. E vocês vão ver como é bem gostoso de programar, certo? Bom, vamos lá. Com esse vídeo eu quero passar para vocês, eu quero esclarecer, ensinar duas coisas que geralmente são ensinadas separadas, que é a lógica de programação e a linguagem de programação. A lógica de programação nada mais é que a lógica, né? A base, o esqueleto da coisa, a estrutura, como funciona. Fazendo uma analogia aí com a linguagem nossa, né? O idioma. Nós temos o idioma inglês, né? Dá um exemplo, o inglês e o português. As bases são muito parecidas, né? Os verbos, adjetivos, substantivos, a sintaxe, né? A construção das frases, das sentenças e tudo mais. E o português ele tem as suas palavras específicas, a sua tradução, as referências se mantêm, né? Os sentidos, mas as palavras mudam, os vocabulários mudam. Então, a lógica é a base, certo? E a linguagem aí a gente existem algumas aí, como por exemplo C, linguagem C e Java, que são as mais famosas, as clássicas. E aí nós temos também JavaScript, nós temos PHP para web, nós temos o C Sharp e a minha queridinha, que é o Python. E é que nós vamos utilizar neste vídeo, ok? Vai ser a primeira linguagem. Através dela vocês terão primeiro contato com a programação. Eu adoro Python, é uma linguagem muito gostosa, muito utilizada hoje em computação científica, para inteligência artificial, né, machine learning. E falando nisso, aproveitar, fazer uma divulgaçãozinha aí. A onda de machine learning está sendo muito grande, muito forte. Eu tenho alguns vídeos, vários vídeos de machine learning no canal aqui. Mas eu vou começar a dar cursos, certo? Então, eu criei um grupo no Whats, que é limitado, certo? Com vagas limitadas, não vai ser a quantidade total que o Whats suporta. Então, se você tem interesse em aprender inteligência artificial, machine learning, deep learning, de maneira profissional mesmo, para entrar no mercado aí, ou por curiosidade mesmo, vou deixar o meu e-mail aqui na descrição. É só entrar em contato que eu passo todas as informações. Vai ser um curso pago, mas uma quantia muito atraente, vale muito a pena. Um valor assim que é muito o valor do curso é muito expressivo, muito rico perto do preço, certo? Então, vamos, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Bom, 4 minutos já, quase 5 minutos aí, falando da introdução, que é muito importante.
Afinal de contas, esse vídeo é para quem não entende nada de programação, certo? Então, vamos iniciar com o Python. Então, a primeira coisa, aqui meu wallpaper aqui fazendo referência, essa cobrinha linda. A primeira coisa, vocês precisam ir no site python.org e aqui é tudo gratuito, ok, galera? Em downloads, a gente vai fazer o download do Python para o seu sistema, né? Meu sistema aqui é o Windows, eu já tenho instalado o Python 3.7, que é a última versão, mas eu vou fazer aqui, do sem internet aqui, mas bom, vocês façam o download aí, é bem simples, ok? E aí vocês vão seguir os passos ali de instalação normal do Windows. E é importante que vocês marquem a opção que vai aparecer logo de cara, assim, de início, vai aparecer a opção de adicionar o Python ao path do Windows. Vocês marquem a opção, ele vai instalar tudo bonitinho e aí fica tudo perfeito para a gente começar. Depois de instalado, o Python ele instala consigo a sua IDE própria. O que é uma IDE? IDE ela é o programa, né, o que a gente vai escrever, como se fosse um bloco de notas, certo? Com algumas opções ali específicas, né, que auxiliam na escrita, né, da programação, no desenvolvimento. Mas é um bloco de notas, certo? E a gente vai escrever nele. Existem vários programas, PyCharm, Sublime Text, Atom, VS Code, enfim. Existem vários. Eu já usei vários. Hoje eu uso o VS Code, que é do Microsoft. E vamos lá. Aí, depois de instalar o Python, a gente vem aqui. Aliás, primeira coisa, para verificar se o Python está instalado, a gente vai dar aqui abrir o CMD do Windows, o prompt de comando. E aí vocês digitem aqui Python e ele vai retornar a versão do Python. 3.7, está instalado, ok? Beleza. A gente vem aqui no meu caso no Windows, né? Vou colocar aqui idle, que é IDLE, né? Que é essa ideia do Python, certo? A gente vai escrever e começar os nossos códigos, escrever os nossos scripts, algoritmos nele, ok? Aqui. É o seguinte, aqui nesse shell, a gente vai... a gente pode escrever aqui, por exemplo, primeira coisa, o método, né, que a gente chama de método, mais importante de toda a programação, toda a linguagem de programação extensamente utilizado, incansavelmente utilizado, é o nosso querido print, ok? Nós temos basicamente dois dos mais utilizados, são os primeiros que a gente aprende em programação, que é o print e o input. O que significa esses dois? O print é um comando e os métodos, os comandos que a gente usa, a gente sempre vai usar uma palavra, tipo print, e abrir e fecha parênteses. Dentro desses parênteses a gente vai colocar alguma coisa, algum argumento que a gente fala. Então, que é necessário para que o método ele faça alguma coisa com esse argumento. Então, o print ele serve para quê? Aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, se eu colocar aqui 10, o número 10, fechar parênteses, se eu der Enter aqui agora, ele vai me retornar, o computador vai entender o seguinte. Como eu falei, nós temos a lógica e nós temos a linguagem. A linguagem do computador básica, bruta, padrão, é a binária, zeros e uns. Então, para nós não faz muito sentido, né? Então, por isso que foi necessário a criação de linguagens de programação.
linguagens amigáveis, parecidas com a nossa linguagem do dia a dia, que geralmente, né, são palavras em inglês, tipo como aqui o print. Então é muito importante, né, que a gente entenda o mínimo de inglês, fica muito mais fácil para a gente entender o que significa os vocabulários, né, a sintaxe da nossa linguagem. Então, aqui nesse caso, o que acontece? Eu vou me comunicar com o computador, com essa linguagem vai ser traduzida em linguagem binária, o computador vai entender e vai executar essa minha instrução. Então, o que acontece? No print, o que eu falo? Eu peço para ele printar na tela. O computador vai voltar, vai retornar esse 10, número 10, essa informação na tela para mim ou para qualquer usuário, certo? Se eu der Enter aqui, ele já vai printar ali 10. Só que esse shell aqui do Python, a gente não vai utilizar agora. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui em File. Lembra que eu falei que é como um bloco de notas? Nós vamos escrever o código nesse bloco de notas, nesse arquivo de script. Nós vamos escrever o nosso algoritmo nele, vamos executá-lo e ele vai já executar como se fosse um programa para a gente, certo? Depois que a gente escrever todo o código, a gente executa porque é assim que a gente programa, certo? Então é o seguinte, eu venho aqui em File, eu vou criar um new file e aqui, ó, eu vou até fechar aqui o shell. Aqui, ó, se eu mandar printar, antes eu coloquei 10. O 10 se refere a números inteiros. Em programação, nós temos 4 tipos de dados, basicamente, na maioria delas, né, no Python, principalmente, nós temos basicamente esses 4 tipos, que é o tipo inteiro, que é o 10 que a gente viu, o tipo string, que são palavras, e as string a gente coloca sempre em aspas, ou simples, ou duplas, ok? Por exemplo, nossa querida frase, né, que todo programador, primeiro print de todo programador é o Hello World, né, Olá Mundo. Então, o que acontece? Eu quero que ele imprima isso na tela. Eu venho aqui, ó, eu dei Enter aqui, ele foi para baixo, né? E o algoritmo ele funciona assim, a nossa programação vai funcionar assim. Ele vai executar sempre de cima para baixo, certo? São instruções, como se fosse uma instrução de receita, de culinária, certo? A gente vai olhando de cima para baixo, vai vendo as instruções, vai fazendo, vai executando. Então, eu vou mandar printar aqui, aqui ó, o run, eu venho run module, no caso F5, certo? A gente sempre salva e executa. Eu não salvei, eu vou executar, ele vai pedir para salvar, quer ver? Ó, ele vai pedir para salvar, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Eita, que tá complicado esse meu PC aqui. Área de trabalho, com o nome first. Ele tá já na extensão py.py, que é o Python file, first project. E aí ele já executou aqui, ó, Hello World pra gente, numa nova janela. Aí eu fecho, ok? Beleza, a gente viu 2 tipos de dados. Nós temos 4, né? Depois nós vamos ter o float, que é uma derivação do inteiro, que é, por exemplo, 10.5. Número decimal, ok? Salvei, executei, ele vai printar o 10.5. E o outro tipo também é o tipo booleano, que é true ou false, que é verdadeiro ou falso, certo? No caso é true, ele até muda a corzinha ali, certo? True ou false. Beleza, mais pra frente a gente vai ver as aplicações disso tudo, com mais detalhe. Beleza, agora é o seguinte, print input, certo? Mas antes do input, eu quero falar sobre o terceiro termo, né? O terceiro conceito, o terceiro elemento mais importante desse caso não é um método, é só um conceito. Na verdade, é quase que uma lei de programação, que são as variáveis, certo? Então, variáveis, né? Aqui nesse caso, eu mandei printar o Hello World. Vai printar o meu nome, Jonas, certo? Ele vai printar. E aqui embaixo eu vou declarar uma variável. O que é isso? A variável é como se fosse uma gavetinha no computador,
certo? E eu não sei o que vai ser colocado nessa gaveta, mas eu sei ao que ela se refere. Gavetinha escrito aqui, ó, por exemplo, nome usuário, tá? E aí que é o seguinte, nomes de variáveis, certo? A gente vai escrever de duas maneiras. Que isso se refere a boas práticas de programação, um padrão utilizado pelos programadores para a gente, para o nosso programa ficar bem escrito, legível e tal, bem organizado, para que outros programadores também possam entender bem. É um código que a gente utiliza, no caso para escrita, aqui ó, variáveis, a gente sempre vai escrever em letra minúscula e separar as palavras por essa letra maiúscula na primeira letra, certo? Ou por underline. Eu prefiro usar assim, tá? Aí é o seguinte, a gavetinha, né, como eu estava falando, nome usuário. Aqui eu vou colocar, eu coloquei o primeiro que é Jonas. E é o seguinte, eu vou mandar printar. Vou até tirar daqui, colocar aqui em cima. Eu sempre dou um espacinho aqui, prefiro para ficar mais organizado, né? E aí é o seguinte, print Jonas, certo? E aqui embaixo vou mandar ele printar a variável nome usuário. Percebam que aqui não vai aspas, porque isso aqui não é um dado, é uma variável. Então eu posso colocar nessa variável tanto uma string, uma palavra separada, colocada entre aspas, ou um número qualquer, certo? Então, olha só o que acontece. Salvei, Ctrl S, F5. Ele vai printar o Jonas e o Jonas, que é da variável. Vamos deixar isso aqui melhor, vamos mudar aqui, ó. João e Jonas, certo? Agora é o seguinte, se eu trocar aqui, ó, para Pedro, vou executar, ó, João e Pedro. Percebam que eu não mudei o nome da variável. Eu só troquei o que estava na gavetinha, continua nome usuário, fazendo referência ao nome usuário. Eu só mudei o nome do usuário em si, certo? E por que a gente usa variável? Porque muitas vezes eu não tenho essa informação e vai ser uma informação colocada por terceiros, por um usuário mesmo, por um cliente, por uma pessoa que vai executar o meu programa. Então eu sei que a variável é essa, vai fazer referência a um nome que ele vai colocar. Vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco. Primeiro eu quero falar sobre concatenação. Aqui nós temos uma variável e vamos supor que eu queira fazer isso aqui, ó. Meu nome, ó, não, aqui, ó. O nome do usuário é o seguinte, eu não sei, tá na variável, certo? Por isso que chama variável, varia, não é uma constante, né? Outra palavra importante também que eu esqueci de falar. Aqui, João, que é uma constante, certo? Está pré-definido, sempre vai ser assim, a variável vai variar, obviamente. Agora, o nome do usuário aí é o seguinte, em vez de eu colocar o nome, que eu não sei, eu coloco a variável, que está por vir, ainda vai ser atribuída. Então, a gente separa a string, ó, fechei, aqui é uma string, é um texto, uma frase, eu vou concatenar com uma variável. Então, eu venho aqui e coloco nome usuário. Certo? Então, eu vou tirar esse print aqui. Executei. O nome do usuário é Pedro. Ok? Beleza. Agora, galera, assim, essa é a maneira mais simples de concatenar. A gente não vai usar essa maneira. Existe outra maneira mais saudável, mais adequada. E mais à frente eu vou ensinar, mas pode usar sim, essa é a base, não vai mudar muita coisa, outra maneira não muda muito, o conceito se mantém assim, basicamente. Agora, aí é o seguinte, os operadores, né, operadores matemáticos, operação com números.
Vamos colocar aqui, ó, var de variável, é muito utilizado esse nome, var, né? Var 1, eu vou colocar o 10, certo? E o var 2 eu vou colocar 10 também. Daí é o seguinte, eu vou mandar ele printar a soma dos dois. Print 10, e é bem simples, muito simples. 10 mais 10. Salvei, F5. 20. Ok? 20. Perfeito. Agora é o seguinte, eu posso... Aliás, eu nem usei variável aqui. Que loucura. Var 1 e var 2. Vamos lá. Vai me dar o 20 também, certo? Porque ele somou as variáveis. Agora, eu posso fazer assim, ó. Vou botar uma string aqui. A soma de var 1 e var 2 é... Ó, fecha com o string, aí boto vírgula, certo? Aí ele vai somar as duas, fazer a mesma coisa. F5. Vamos lá. A soma de var 1 e var 2 é 20. Perfeito, galera? Beleza, agora vamos para o input, certo? Agora é o seguinte, voltando aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero fazer uma pergunta, eu quero programar, eu quero que meu programa faça uma pergunta para o usuário. Essa pergunta é, vamos lá. Eu quero que pergunte... Vamos fazer aqui já, ó. Eu vou colocar resposta. Olha só, presta atenção nessa sintaxe aqui, ó. Resposta usuário é uma variável, certo? Eu não sei qual é a resposta, ok? Vou atribuir, vou colocar uma pergunta e com o input eu vou pegar essa resposta dessa pergunta e vou colocar nessa variável aqui, certo? Então é o seguinte, input, mesma coisa que o print, abre parênteses, aqui eu vou colocar a pergunta. De quem é a frase... aí é o seguinte, ó, eu quero colocar uma citação aqui, uma frase. E eu vou colocar essa frase entre aspas. Só que eu não posso colocar essa aspas, ele vai dar conflito, ele não vai entender onde começa, onde fecha, onde termina a string. Então, a gente usa as duas, aspas simples e aspas duplas. Aqui eu vou colocar duplas. De quem é a frase, penso, logo existo. Vou colocar mais para baixo aqui. De quem é a frase, penso, logo existo. Fecho com aspas duplas, interrogação, que é uma pergunta, certo? E aí sim eu fecho com aspas simples, beleza? E é o seguinte, galera, já aproveitando pro gancho aqui, ó. Isso aqui é uma instrução. O computador vai ler e vai executar. A gente pode colocar comentários, a gente deve colocar comentários também no nosso código. O comentário a gente coloca de duas maneiras, basicamente. Ou com asterisco, aqui, ó. Este é um exemplo de input, certo? Ou três aspas simples, ou pode ser aspas duplas também. Aqui é o seguinte, o asterisco ele funciona só com uma linha. Então, este é um exemplo de input. Se eu colocar embaixo outro comentário, aqui, se eu não colocar o asterisco, ele vai entender como se fosse uma instrução. Ok? Aqui, ó, não mudou a cor, certo? Aí eu terei que colocar aqui. Se eu colocar as aspas triplas, ó, e continuar digitando aqui, ó, pode ver que ficou verdinho aqui embaixo, ó, certo? Se eu digitar aqui, ó, ele vai continuar verdinho. Se eu fechar aqui, ele fecha, e aí ele vai considerar isso aqui tudo como comentário, inclusive com a quebra de linha aqui, beleza? Perfeito. Outra coisa, galera, que eu acabei esquecendo, que vocês devem estar se perguntando. O meu idle aqui, ele tá azul, essa cor, porque eu vim aqui em Options, Configure, e em Highlights, eu mudei aqui para Dark. Ok, tem o Classic, Dark, New. Beleza? Eu prefiro assim. Beleza, vamos continuar aqui. Aí é o seguinte, ele vai pegar essa resposta
que eu vou colocar aqui, e vai passar para o resposta usuário. Logo em seguida, eu já quero que ele printe para mim essa resposta usuário. Perfeito? Vamos lá, então. De quem é a frase penso, logo existo? É de Descartes, né? Descartes, certo? Percebam o seguinte, olha só, muito importante. Eu dei um espaço aqui, ó. Ele considera o espaço como uma string, certo? E aqui ele também printou o espaço. Nós vamos resolver isso daqui a pouco. Só para a gente entender aqui melhor, eu vou criar a variável. Aqui em cima, a resposta usuário, eu vou colocar, sei lá, Platão, certo? E eu vou pedir para ele printar resposta usuário. Aí depois ele vai fazer a pergunta e aí eu vou, com essa resposta, eu vou trocar, vou substituir Platão pela minha resposta e aí ele vai printar de novo uma nova resposta, certo? Vamos lá. 5. Platão. De quem é a frase penso logo existo? Descartes. Descartes. Ok? Beleza, né? Ótimo. Agora é o seguinte, antes da gente continuar, voltando para as variáveis, pessoal, eu vou deixar isso aqui comentado. E aí é o seguinte, aqui embaixo mesmo, ou aqui em cima, a gente viu variáveis simples, certo? Agora a gente vai ver variáveis compostas. Então, nós basicamente temos 3 tipos de variáveis compostas: tuplas, listas e dicionários. Tuplas, né? A gente vai abrir com parênteses e vai colocar aqui informações. São várias informações. Então, por exemplo, Platão, Descartes, Locke, Kant. Então, eu poderia colocar também aqui números. 10. Ok? Isso é uma tupla. Certo? Então, se eu quiser, por exemplo, print. Vou tirar aqui. Tupla 1. Executar. Ó, Descartes, certo? Ele printou o quê? O índice 1 da minha tupla, certo? Isso aqui, galera, a gente também... O nome disso é muito comum a gente ouvir em programação sobre arrays, né? Matrizes, vetores, né? Isso aqui é um vetor, pessoal, certo? Isso aqui é um vetor com informações, um vetor que só tem, ele possui só colunas, certo? Ele não possui linhas, é um vetor unidimensional, certo? É uma array unidimensional, né? No caso é um vetor. E nós temos as matrizes, que são multidimensionais, né? Que possui índice, linha, coluna, a gente vai ver mais pra frente. E aí é o seguinte, esse 1 significa o índice 1, e aqui ele conta sempre o primeiro como 0, depois 1, 2, 3, ok? Aqui eu estou fazendo uma indexicação, estou usando um índice, um endereço, certo? Dessa minha tupla para me retornar o valor dela, desse índice. Agora é o seguinte, nós temos também a lista, que são as mais utilizadas, certo? A lista se difere da tupla pelo simples fato de ser colchete no lugar de parênteses, né? Basicamente, né, visualmente é isso, mas funciona de uma maneira diferente, ok? A lista, ela tem algumas propriedades dela e por isso a gente vai usar mais, mas não vem ao caso a gente falar agora. Basicamente é muito parecido com a tupla, certo? Então, F5 aqui, tem que salvar, não salvei. Beleza, Descartes, mesma coisa. Aí é o seguinte, outro método muito importante
é o método length, que a gente escreve como len. O que é o len? O len, galera, é o seguinte, ele vai retornar para a gente o tamanho dessa lista, ou o tamanho da palavra, quantas letras a palavra tem, por quê? Que é muito importante. Uma string, uma palavra, ela é uma lista de caracteres, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, lista 1, se eu colocar aqui, ó, nome 1, Jonas. Se eu pedir para ele printar nome 1 e 1, ele vai me dar o 0, J, o O. Ele vai printar a letra O, que é o índice dessa minha lista. Ele entende, o Python entende a string como uma lista de caracteres, certo? Então, se eu mandar imprimir, vai me dar o O aqui, certo? O O. Beleza. Aí é o seguinte, o length, né? Se eu colocar aqui, ó, len, esse método é muito utilizado. Percebam, eu tenho o método print, abrir parênteses. Isso que está aqui dentro desse parênteses aqui, ó, que tem que ser 2, porque... peraí, deixa eu arrumar aqui. Len, aí eu boto nome 1, e aí eu fecho 2 parênteses, porque assim, é sempre assim, pessoal, prestem atenção. Eu abri 2 parênteses, eu fecho com 2 parênteses. Por quê? Esse parentão aqui, ó, isso tudo aqui faz parte do print. Tá dentro, isso aqui, ó. Esse len, abre parênteses, nome 1, fecha parênteses, é um argumento do print. Esse nome 1 é um argumento do length, ok? Beleza, eu quero que ele print, né? Então, o que vai me retornar? Ele vai me retornar o tamanho, no caso, quantos caracteres, quantos itens tem na minha palavra Jonas, certo? Ó, temos 0, 1... no caso, ele deu... Aqui no len, galera, ele vai contar o primeiro como 1, certo? Quando a gente vai usar índice, como a gente fez antes, a gente vai usar, ele conta o primeiro item como 0. No caso do len aqui, ele conta 1, 2, 3, 4, 5, certo? Beleza. Agora, se eu colocar aqui lista, o que ele vai me retornar? Pensem bem. Vai me retornar 1, 2, 3, 4, 5, que são 5 a quantidade de itens que tem dentro da minha lista, certo? Que funciona da mesma forma. 5. Beleza? Perfeito. É isso aí. Agora vamos... tá. Muito importante. Falamos do len. Agora a gente tem que voltar para as variáveis compostas, que algo muito importante é o dicionário, que é a terceira e última aí, o tipo de variável composta. O que é o dicionário? O dicionário ele vai funcionar como um dicionário. Então ele vai ter chaves, as keys e os valores, que são as atribuições das keys, que são os values, né? Os valores. Como se fosse um dicionário mesmo. A gente vai, vamos supor, o Aurélio. Quer saber o significado de uma palavra, vai no Aurélio, vai ter lá a chave e vai ter o significado que é o valor, certo? Então aqui, ó, o dicionário funciona assim. A gente viu a tupla, que é parênteses, lista, que é colchetes, e agora o dicionário funciona com chaves. Abre chaves. Aqui é o seguinte, vou colocar aqui nome 1, Platão, ó, valor, key e a chave. Aliás, valor, troquei tudo. A key, que é a chave, e o valor, que é a Platão. Vírgula, agora uma nova chave, certo? Todas strings, tá bom? Nome 2. Eu poderia colocar aqui, em vez vou colocar aqui, peraí. Card. Poderia colocar uma chave com um número 1, certo? Jonas. Beleza? Tanto faz. O importante é que a gente já tenha essa sintaxe aqui, ó. Vou fechar agora as chaves, fechei a lista, o dicionário. Beleza? Se eu ver aqui, ó, e mandar printar. Aí é o seguinte, agora não vai funcionar mais como uma lista, com a indexação da lista. Vamos supor que eu quero que ele printe o valor da minha primeira chave, que é o nome 1. Então, print dicionário, abre o colchetes e coloco aqui nome 1, certo?
fecho o parênteses. Salvei, F5. Ó, Platão. Beleza? E assim, ó, ele vai me dar o Jonas, certo? Por quê? Porque eu coloquei o número aqui da minha... No caso, isso aqui não é o índice, isso aqui é a minha chave, certo? Se eu colocar aqui 0, o que ele vai me dar? Ó, ele deu erro, ok? Beleza. Outra coisa, a gente pode colocar dicionário dentro do dicionário, lista dentro de lista, lista dentro do dicionário. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui uma lista, e aí eu vou colocar Platão, colocar Aristóteles, colocar Descartes aqui. Eu gosto de filosofia, galera, ok? Então, opa, vou ter que fechar a lista, né? E é o seguinte, o que é isso aqui? Ó? Eu tenho um dicionário. Esse dicionário ele tem uma única chave, que é o único item. E esse item tem valores, que é tudo isso aqui, ó. É uma lista, certo? Então, se eu mandar printar dicionário nome 1, ele vai me printar toda essa lista, ok? Agora, se eu mandar printar dicionário nome 1, o que será que ele vai me printar? Ó, Aristóteles. Por quê? Porque eu tenho um endereço aqui, ó, que eu tenho o bairro, aliás, a rua e o número da casa, ok? Então, eu tenho o nome 1, que é a chave, e eu tenho, dentro dessa chave, eu tenho uma lista, mas eu quero o item 1 dessa lista. Esse item 1 está dentro do item nome 1. No caso aqui, eu estou usando como é uma lista, eu posso usar a indexação, um índice normal de uma lista, e no caso é Aristóteles, por quê? Lembrem, 0, Platão, 1, Aristóteles. Beleza, galera? Fechou, perfeito. Agora é o seguinte, vamos voltar aqui, quanto tempo que já deu isso? Tá. Beleza, vamos voltar aqui, agora muito importante, ó. Vamos voltar aqui para o input. Vamos falar agora de condicional. Aliás, antes de falar de condicional, é importante a gente falar, muito importante, que eu deixei escapar, sobre as operações matemáticas, que nós temos aqui, ó. Elas são a adição, 10 mais 10, eu tenho o menos, né, bem fácil aqui. O mais importante é a multiplicação, que é esse símbolo aqui, 10 vezes 10. A divisão é assim, 10 dividido por 10. Nós temos também muito importante o resto da divisão, que é a porcentagem. Daí, no caso, se eu colocar aqui, por exemplo, 12 dividido por 10. Certo? Vou tirar isso aqui. Vou mandar ele printar. Ele vai me printar o resto da divisão, que no caso é quanto? É 2, né? Bem simples. Ó, 2, beleza? Perfeito. Agora voltamos aqui ao condicional, sem mais enrolação. O que é condicional? Muito importante, importantíssimo isso. Assim como na lógica, nós temos condicional se, somente se não, as conjunções, né, e, ou, né, enfim. E aqui o se é o se em inglês, que é o if. Como que a gente vai usar o if? Eu vou criar uma condição aqui que é a seguinte. Eu vou pedir a resposta, fazer uma pergunta para o usuário, e é o seguinte. If, certo? Se, resposta, usuário. Aí é o seguinte, muito importante. Vou tirar isso aqui, vou arrumar isso aqui. Para fazer a comparação aqui, eu vou usar dois iguais, certo? A atribuição a gente usa 1 e a comparação a gente vai usar 2. Que é, se resposta do usuário for igual a
Descartes. Aí eu coloco 2 pontos. E é o seguinte, dando Enter, automaticamente ele vai colocar isso, ó. Vai me dar um espacinho, ele não vem para cá, ó, pro canto. Por quê? Porque ele entende que esses 2 pontos significa que o que vem depois faz parte do bloco do if. São as instruções dentro desse if. Vou criar aqui uma condição, um algoritmo, tá? Vai funcionar se a resposta for Descartes, certo? Se a resposta for certa. Então foi o seguinte, eu vou mandar printar aqui, ó. Parabéns, você acertou, certo? Perfeito, né? Bem fácil. Agora é o seguinte, aí tem o se não, ok? Aí a gente vai voltar para o canto aqui, ó. Tá fora do if, certo? O se não é o else. 2 pontos, ó, bloco do else. O que vai acontecer se for else, se for se não? Aí eu vou printar, você errou. Beleza? Então é o seguinte, vamos printar? Vamos. Salvei. Ó, vou salvar, Ctrl S, F5 para printar. De quem é a frase penso logo existo? Descartes, dei um espacinho ali, né? Percebam isso, prestem atenção nisso. Enter, você errou. Por que eu errei? Por que, Jonas, que eu errei? Prestem atenção. Lembra que eu falei que ele conta o espaço como uma string? Se eu vier aqui colocar um espaço aqui na minha condição certa, a resposta que eu quero, olha o que vai acontecer. Dá um espaço. Descartes, parabéns, você acertou. Ok? Aí pergunta, Jonas, beleza, como que a gente resolve isso? Muito simples. Lembrem dos métodos ali do len e tal. Nós temos alguns métodos específicos para string, para a gente tratar as strings. Nesse caso do espaço, o que eu faria? Eu faria o seguinte. Se... Ó, prestem bem atenção, galera. Eu vou pegar a resposta que ele vai colocar aqui. Eu vou colocar ponto, vou colocar um método que ele vai tirar os espaços das palavras, certo? Então, é o método... Qual? Método strip. E aí, lembrem do parênteses, abre e fecha parênteses. Nesse caso aqui, o strip... Aliás, para que servem esses parênteses nos métodos? Eles servem para a gente colocar argumentos, assim como no input, no len, no print, né? A gente coloca parâmetros aqui, argumentos. Alguns métodos, eles requerem, né? É obrigatório que a gente coloque, outros não. Nesse caso do strip, se eu deixar sem, ele vai tirar os espaços, ok? E é o seguinte, vamos ver aqui. Quem faz o penso logo existo. Botei o espaço, certo? Ó, Descartes. Ó, parabéns, você acertou. Ele tirou o espaço, certo? Ele pegou dessa variável a informação que o usuário digitou, respondeu, e ele converteu aqui. Ó. Ele não mudou a variável que está aqui. Ele pegou o valor que está aqui e fez na comparação aqui, ó, né, nesse if, nessa linha, nessa comparação, ele converteu, né, para que eu possa comparar com o que eu sei aqui. Agora existem outros. Mas no strip, se eu colocar, por exemplo, o D, como eu falei do argumento ali, ele vai aí tirar o D, certo? Ele vai pegar o que eu coloquei aqui e vai tirar o D, no caso, certo? Mas outros dois métodos muito importantes também, nesse caso do string, é o lower, que a gente usa muito, e o upper. O lower é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, tirar esse D maiúsculo, porque pode acontecer o seguinte, eu vou executar aqui, pode acontecer de o usuário, ele digitar, deixar assim sem espaço, digitar assim, ó, Descartes, certo? E aí, né, eu acertei, por quê? Porque eu peguei, ele está na comparação aqui com tudo minúsculo,
Só que se eu colocar, no caso ali eu botei lower, né? Se eu colocar, opa, vou executar de novo. Se eu colocar Descartes, tudo maiúsculo, o que vai acontecer? Você acertou também. Por quê? Porque ele pegou isso aqui, esse valor que o usuário digitou, e converteu tudo para lower, converteu para tudo para minúsculo. Daí fez a comparação, certo? É a maneira que a gente tem de manipular aquilo que a gente sabe, né? Que a gente tem de antemão, com aquilo que a gente não sabe, que o usuário vai digitar. A gente sabe que ou ele vai digitar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, com espaço, daí a gente resolve assim, certo? E aí tem o upper, daí é o contrário, certo? E aí aqui eu preciso colocar tudo upper, né? Porque daí ele vai converter tudo para upper. Então vamos lá. Opa! Vamos executar aqui. Ó, tudo minúsculo, vamos colocar. Cart. Parabéns, você acertou. Beleza? Agora a gente vai ver outros, mais alguns métodos de string muito importantes. Mais uns 4, 5 aí pra gente ver. Bem rapidinho, vamos ver aqui. A gente tem a gente já viu o upper, lower e o strip. A gente tem, vou criar aqui uma variável aqui. Exemplo, colocar Jonas é programador, uma frase. E aqui eu vou comentar, deixar comentado esse, para ele não ser executado. Essa linha aqui, deixa um espacinho aqui. A gente vai voltar aqui depois. Aqui embaixo eu vou mandar printar o quê? Vou mandar printar o exemplo. Aí vem o método. Ponto. Primeiro, count. O que é o count? O count ele precisa de um parâmetro, de um argumento aqui, que eu vou colocar uma letra, né? Precisa de uma letra. Por exemplo, o O. Ele vai contar quantos Os tem essa minha frase aqui, certo? Essa minha variável exemplo. Nós temos também o método split, que ele vai tirar os espaços, certo? Ele vai tirar todos os espaços, vai pegar esse item Jonas, esse item esse item programador, que são 3 palavras, vai colocar numa lista com 3 itens, certo? Separados. Nós temos print exemplo, temos o replace, que ele vai precisar de 2 argumentos. O primeiro é aqui, ó. Primeiro é uma letra que eu quero que exista aqui e eu vou substituir por outra. Então, primeiro é a letra que está ali e a segunda é que eu quero que esteja. Que no caso, vou colocar o A, certo? Onde tiver o, ele vai botar A. O último aqui, tem que fechar aqui. O último aqui é vamos ver o find. Opa. Ponto. Find. Ele vai buscar o e vai me retornar, vai me dizer, mostrar onde que está esse O nessa lista, que é essa frase aqui, vai me dizer o índice, né? O número local dela. Vamos ver. Vamos lá. Opa, deixa eu só comentar isso aqui também. Vamos lá, ó. Vamos fazer a comparação aqui, ó. O nós temos 3, 1, 1, 2, 3. O split, ele colocou na lista, como eu falei, Jonas é programador. Aqui, ó, ele substituiu o O pelo A, Jonas é programador. E o find, ele mostrou que ele tá, a letra O, que no caso é a primeira, tá? Ele vai me dar só uma. Ele tá aqui no índice 1, né? Lembrem, nunca se esqueçam. Ele começa do 0. 0, 1. Perfeito, pessoal? Excelente. Agora, vamos voltar aqui para o if e vamos fazer o seguinte. Aqui eu fiz o if e o else, mas a gente tem também se tivesse outra condição aqui, ó, antes do else. Por exemplo, se eu quisesse se o nome for Descartes ou se o nome, vamos colocar aqui, a pergunta vai ser
Cite um filósofo grego. Pontos, certo? Vou tirar isso aqui. Então é o seguinte. Vamos tirar isso aqui. Se a resposta for Platão, ou... Aí é o seguinte. Se for Platão, acertou. Se for Aristóteles também, acertou. Só que o segundo if a gente coloca sempre como elif, que é a junção de else if, certo? Se não for Platão, mas for Aristóteles, por exemplo, elif é resposta usuário for Aristóteles. Então, ele vai também acertar. Beleza? Bem simples, né? Certo. E aí, assim, eu posso ter vários elifs aqui. O último precisa ser o else. O else, ele só funciona como último. Não tem como colocar aqui else também. No lugar aqui. Não vai funcionar, certo? Então, eu preciso colocar aqui. Aqui continua. Vou tirar isso aqui. É isso, vamos executar. Filósofo grego, Platão. Parabéns, você acertou. Vou executar de novo. Aristóteles. Parabéns, você acertou. Agora, se eu executar aqui, colocar Kant, você errou. Beleza? Ótimo, perfeito. Agora é o seguinte, eu preciso desse elif aqui nesse caso? Não. Por quê? Eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ó, uma dupla condição nessa linha, nessa única linha aqui, ó. Se resposta do usuário for Platão, lembra da condicional que eu falei, dos tipos? Or, aqui, ó, or, aí eu vou copiar aqui, or, resposta do usuário for Aristóteles, beleza? Aí eu vou acertar também. Aristóteles, parabéns, você acertou. Beleza? Aqui eu poderia colocar o and, daí teria que ser as duas, né? É isso, né? Agora a gente vai passar para outro conceito muito importante, outra coisa muito importante, muitíssimo importante de programação. A gente já viu os condicionais, agora a gente vai ver os laços de repetição, pessoal. Certo? Então vamos lá. Dei uma paradinha para tomar um café. Então, voltamos ao laço de repetição. Nós temos dois tipos. While, que é enquanto, em inglês, e o for loop. São loops de repetição. Então é assim, para que servem? Eles servem para automatizar algumas instruções, para que a gente não precise ficar escrevendo código, certo? É bem simples. Pensa comigo. Vamos voltar para... voltar para nossa pergunta, aquela. Tira aqui. Colocar aqui de quem é a frase. Penso, logo existo. Aí é o seguinte. Eu quero dar uma quantidade de chances para o usuário responder. Como se fosse um jogo, mas num jogo, vamos colocar 5 chances, certo? Então, em vez de eu escrever 5 ifs 5 vezes isso aqui, eu faço o seguinte. Eu pego e faço isso aqui, ó. Eu vou primeiro criar uma variável chamada tentativas. Não, melhor. Chances. Eu coloco 0, ok? E aí eu venho aqui e faço while, tá?
O while nada mais é, basicamente, que uma sucessão de ifs, sem precisar escrever os ifs, certo? Então, que são os mesmos ifs que vão se repetir. Então, eu coloco aqui, ó, while o quê? Que é enquanto. Enquanto o quê? Enquanto chances for menor, ó o símbolo de menor aqui, ó, menor que 5, certo? No caso eu quero dar 5 chances, vou botar 6, né? Que é menor que 6. O 6 ele não conta. Mas poderia colocar menor ou igual, normal. Enquanto chances for menor que 6, ó, os pontos. Aí é o seguinte, eu vou tirar isso aqui, ó, vou recortar. Ó, olha o enter aqui, ó. Ele já colocou no bloco do while, assim como a gente fez com if. Então, enquanto chances for menor que 6, o que eu faço? Eu faço a pergunta, certo? E aí é o seguinte, se resposta, aí eu coloco o if aqui dentro. Se resposta usuário for igual a Descartes, ó, agora é o bloco do if, tá? Tudo isso dentro do while. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável chance e vou adicionar, vou trocar o 0 pelo 5, certo? Porque é o seguinte, ele vai fazer aqui, ó, enquanto chance for menor que 6, certo? Aliás, vou colocar aqui 6, né? Enquanto chance for menor que 6, certo? Ele vai fazer a pergunta, né? Se eu acertar, ele vai já direto já vai colocar, mudar o valor de 0 para 6, e aí ele vai voltar aqui, vai verificar os chances e vai ver que o chance agora é 6, então não vai confirmar isso aqui não vai se confirmar, e ele não vai fazer a pergunta, certo? Porque eu já acertei, ok? Agora, else, se não for igual a Descartes, né, a resposta dele, eu vou fazer o seguinte, chances, eu vou colocar esse símbolo aqui, ó, mais, igual, que significa o quê? Significa que eu vou pegar esse valor que está aqui e vou somar ao valor que eu vou atribuir agora, que é 1, certo? Aí ele vem, faz a pergunta, errei, né, else, né, não é Descartes, eu pego esse 0, somo 1, vai ficar 1. Aí venho aqui de novo, volto, ele viu que a chance é menor que 6, vai fazer a pergunta de novo, aí vai atribuir mais 1, vai ficar 2, vai vir de novo, vai atribuir mais 1, vai ficar 3, até chegar no 5, certo? Vai responder. Quando ele chegar no 6, ele vai ver que não se confirma aqui esse while aqui, essa condição, e não vai fazer mais a pergunta. Batata, né, galera? Muito simples. E é o seguinte, aqui, ó, eu vou colocar um print para dizer que ele saiu do while, certo? Ele vai sair depois que, se eu acertar, ele sai, certo? Ou se eu errar todas as chances. Beleza? Bem simples, né? Vamos executar aqui. Ok, deixa eu só botar aqui do while. Executar aqui. Vamos errar aqui, só para ver. Ó, ele me deu 6 chances. Saiu do while, né? Eu errei todas. Deu 6 chances porque eu esqueci aqui, ó, esse detalhe, que ele está contando o 0 como uma chance, é a primeira chance, certo? Então, tem que colocar aqui 1, ou eu troco aqui para 5. Aqui eu boto 5 também. E vamos só ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Saiu do ar. Beleza. Agora é o seguinte, eu quero printar aqui, ó, se ele acertar, print, você acertou. E aqui embaixo é o seguinte, nesse else eu vou colocar um if, certo? Vai ser o seguinte, embaixo, assim que eu errei, ele vai trocar, vai aumentar 1 na variável chance, e aí ele vai fazer o seguinte, se essa variável chance
for igual a 5, já estiver no limite, né? Eu vou fazer o seguinte, vou mandar printar, você errou todas as chances. Ok? E aí ele sai do while. Beleza? Então, recapitulando. Ele vai, enquanto a variável chance for menor que 5, ele vai perguntar isso para mim, são 5 chances. Se a minha resposta for igual à resposta certa, eu printo você acertou, e aí eu já, para quebrar, para parar esse while, eu já coloco aqui diretamente os 5, e aí ele vai, já vai verificar o while, né? De novo, ele está sempre verificando, e não vai executar mais. Beleza? E vai sair do while, vai printar saiu do while. Se não, ok? Se a resposta for errada, se não, eu vou aumentar em 1 aqui, certo? E aí ele vai verificar. Se essa chance eu já aumentei, já cheguei no limite 5, ele vai dizer, você errou todos, vai sair do while, certo? Nesse if, né? E aí o else daqui, que eu não preciso colocar, porque está implícito, né? Se ele verificar que não é igual a 5, ele nem vai printar isso aqui, ele vai só aumentar em 1 aqui a minha variável, vai voltar para o while, vai fazer de novo, aí vai perguntar de novo, vai vir aqui até chegar no 5 e eu perder as chances, ou até eu acertar. Beleza? Vamos executar aqui. Vamos errar aqui de propósito. 2, 3, 4, 5. Ó, você errou toda a chance, saiu do while. Beleza? Agora vamos acertar. Não, vamos errar a primeira e acertar a segunda. Você acertou, saiu do while. Perfeito, galera? Beleza. Vimos o while, é isso aqui mesmo. Vamos agora ver o... Eu vou deixar isso aqui comentado. Vamos agora ver o for. Beleza? For loop. O que é o for? Vamos fazer o seguinte. O for funciona assim. Bem simples também. Ó, vamos imaginar um range aí, um intervalo de 1 a 10. 10 números de 1 a 10. Para cada item, né? Que é cada número desse intervalo de 1 a 10. E a gente coloca, geralmente i, pode ser item, pode ser a letra que quiser. Isso aqui é uma variável para cada item desse intervalo de 1 a 10. Tá? In, né? For i, para cada item. In range, a gente usa esse método aqui, range. Né? É uma maneira de usar isso. 10, certo? Print i. Esse i é esse i aqui, essa variável que eu criei agora no for, certo? Então ele vai pegar para cada contagem, né? Ele contou o 0. 0, aí o 0 vai para o i, printou o 0. Depois conta de novo. 1, 1 vai para o i, printa o i. Depois o 2 vai para o i, assim até chegar no 10, certo? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, aí acabou. No caso até chegar no 9, né? 10 ele não conta. Beleza? Então é o seguinte. Essa é a base, bem simples, né? Mas é o seguinte, geralmente a gente vai querer... Isso se chama iteração, né? A gente vai usar objetos iteráveis. O que são objetos iteráveis? Por exemplo, uma lista. Vou criar uma lista aqui. Tá? De 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a mesma coisa que o range, só que eu fiz com uma lista. Em vez de colocar o range, eu posso colocar for i em lista. Para cada item na lista, eu vou printar o item da lista. Certo? 0, 1, 2, 3. Aí ele vai pegar até o 10. Certo? Se eu colocasse aqui, ó, meu nome, Jonas, em vez de número, ele vai printar esse item, que é o Jonas, e os demais ele vai printar os itens, que são números. Beleza? Ótimo. Bem simples, né, pessoal? Muito simples. Agora é o seguinte. Vamos brincar um pouco com isso aqui para ver algumas funções dentro desse for. Algumas maneiras de usar o for. Vamos supor que essa lista seja enorme
tá? E eu quero encontrar um número qualquer, certo? Quero que esse número seja o 7, por exemplo. Daí é o seguinte, para cada item da lista, vou colocar um if aqui embaixo. Se i for igual a 7, eu vou printar o 7, certo? E aí é o seguinte, else, certo? Se não for o 7, eu vou printar não é o 7. Beleza? Aqui é o seguinte, galera. Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Ele vai, até o 7, né? Nós temos 6 números, né? Do 0. Nós temos 7 números, né? Até o 7. Do 0 ao 6. Ele vai printar não é o 7. Só no 7 ele vai printar é o 7. É o seguinte, quando chegar no 7, eu já encontrei o 7 que eu queria, eu quero que ele saia desse loop. Certo? Que ele cancele o loop. Então, o que eu faço? Aqui embaixo do print, aqui, ó, eu coloco um comando muito bom, que é o break, do próprio for. Faz parte do for, é o break. Quebrei o for. Beleza? Então, ó, quando for o 7, ele saiu do loop. O resto, para frente, já não me importa mais. Beleza? É muito simples, tá? Aqui eu vou printar, assim como eu fiz no while, vou printar aqui, print, saiu do loop. Certo? Ó, é o 7, saiu do loop. Beleza? Agora é o seguinte. Nós vimos o break. Agora nós temos outro carinha, personagem muito importante, que é o continue. O que faz o continue? É o seguinte, bem simples também. Vamos trocar aqui, ó, de igual para menor. É o seguinte. Se o item dessa lista for menor que 7, eu vou printar é menor que 7. Certo? E daí é o seguinte. Eu vou continuar. Continue. Certo? Vai ficar bem fácil de entender. Eu vou colocar aqui, ó, um outro if. Certo? Não é elif. Não é o elif. É um outro if. Certo? Esse if vai ser se o i for maior, aliás, menor que 10, eu vou mandar printar é maior que, aliás, é menor que 10. É maior que 7 e menor que 10. Prestem bem atenção nisso aqui, pessoal. Olha só o que ele vai fazer. Ele vai fazer a iteração, vai fazer a contagem. Ó, se esse i for menor que 7, ele vai printar é menor que 7 e não vai executar isso aqui, ó, certo? Não vai executar, ele vai continuar, vai voltar para o for lá de cima, até quando isso aqui não se confirmar, certo? Quando isso aqui for igual a 7 ou maior que 7, ele vai passar para esse if de baixo. Ok? Eu posso aqui, para fazer mais sentido, eu posso colocar mais números aqui, ó. 13, 14. E é o seguinte, se o número for menor que 10, posso até colocar um break aqui, ó, para ele não... Ele já achou o número menor que 10, certo? E para mim já é o suficiente, então eu quero o break, então ele vai sair do loop, certo? Vamos ver aqui. Ó, é menor que 7, menor que 7, menor que 7. Ó, é maior que 7 e menor que 10. Saiu do loop. Beleza? Bem simples de entender, né, pessoal? Então, se eu tirar esse break aqui, ó, ele vai continuar o loop, certo? E como aqui está em ordem crescente, não está tudo misturado, a gente sabe que quando ele executou esse if aqui, a partir daqui ele vai executar esse if até acabar os números, né? Então, aqui, ó, menor que 7, depois é maior que 7, menor que 7, menor que 10, né? Menor que 7, menor que 10.
para todos os números depois no caso, o 7, o 8 e o 9, né? Menor que 10. Se eu quisesse que ele printasse o 10 também, né, que ele considerasse o 10, aí eu colocaria aqui um igual, certo? Opa, não é aqui. É aqui. Então, ó, ele printou, ó, agora 4, certo? Ele considerou o 10 também. Inclusive, essa setinha aqui eu não tinha passado para vocês ainda, né? Se eu quiser, tipo, menor igual é assim, maior igual é assim, beleza? Então, aí agora é o seguinte, bem simples, tá? Eu vou deixar isso aqui comentado também. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver como que funciona essa iteração com dicionários, certo? Vou criar aqui um dicionário, vou colocar aqui uma cidade, SP, e aí, como valor, né, dessa chave SP, eu vou colocar uma lista com nomes. Jonas, vamos supor que seja usuários, clientes. Jonas, João, Maria. 3. E aí, vírgula. Agora eu crio outra... Aliás, tem que fechar a lista, né? Vírgula. Crio outra chave, RJ. Aí, com uma nova lista. Pedro... Lucas e Joana. Fecho a lista e fecho meu dicionário. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou fazer um for aqui, ó. For i in dicionário. Tá. Print. Printar o quê? Vamos printar o i para ver o que ele printa? A gente já sabe, né, pessoal? Pensem bem. Ó, ele vai printar os itens. Quais são os itens do dicionário? São 2, né? O SP e o RJ, os valores deles, né? Então, ó, vamos lá. Ó, SP e RJ, no caso as chaves, né? Mesmo. SP e RJ. Agora, se eu quisesse os valores, o que eu tenho que fazer? Aqui no dicionário, abro chaves e coloco. Coloco o quê? Eu quero só os de SP. Ó. E vai printar os itens de SP. Jonas, João e Maria. Certo? Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos... a gente pode usar também o range, que a gente usou antes. Pegando a quantidade, o tamanho desse meu dicionário. Qual o tamanho desse meu dicionário? É 2, né? Porque eu tenho 2 itens. O SP, os itens a gente conta pelas chaves, né? SP e RJ. Então, se eu fizer isso aqui, ó, for i in range len, que aí o len lembra do len, né? Ele vai pegar e vai converter, vai pegar e vai me retornar o tamanho desse meu dicionário, ou da minha lista, que no caso aqui é 2. Seria a mesma coisa que eu colocar aqui 2, certo? Então, se eu colocar for i in range len dicionário, certo? Printar o i, ele vai printar o número normal, 0 e 1, certo? Como se fosse o range normal. Ele não fez referência nenhuma ao dicionário, certo? É uma maneira também de fazer, ok? Se isso aqui fosse uma... Como é dicionário,
não posso fazer isso aqui, ó, print dicionário e, certo? Porque não, ele vai, como a gente já viu antes, ele não consegue achar o dicionário pelo índice, né? Só lista. Mas se isso aqui fosse uma lista, vamos colocar uma lista. Uma lista, ele conseguiria. Então, eu posso colocar tanto, deixar a lista e, certo? Ele vai printar, ó, todos os nomes da minha lista. Por quê? Não sei se ficou claro para vocês. Ele vai pegar essa minha lista, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Ele vai pegar o len dessa lista, vai converter para o número 5, que é o tamanho dela, e vai colocar aqui no range. Era como se eu colocasse 5, certo? E aí, for i e range 5, vai pegar for i, o primeiro vai ser o 0, 0, vai printar aqui lista, índice, 0, certo? Depois ele vai voltar, né? Como é um loop, vai voltar, vai pegar o i, agora é o 1, vai printar a lista 1, certo? Depois o 2, ok? No caso da lista, eu posso fazer isso porque eu consigo usar a indexação com números, certo? O dicionário não consigo fazer isso, beleza? E aí, dá no mesmo, se fizer isso aqui, ó. Jonas, João, Maria, Pedro, Lucas. Faltou Joana, né? Aqui no caso tem que ser o 6. Aqui o range ele conta do 1. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para a lista. A lista a gente conta o primeiro índice como 0. Mas o range ele vai do 1 ao 6, certo? Entenderam? Inclusive, se eu colocar aqui, ó, que até não percebi antes. Se eu colocar, range, len, ou no dicionário é o lista. Ele pega o Joana. Beleza, galera? Então, é isso. Deixa eu ver quanto tá aqui. Bom, o que falta aqui para a gente terminar? Eu ia deixar funções para um próximo vídeo, mas dá tempo, tá? Estamos com tempo aí. Então, já para fechar, só falta funções mesmo. Vamos falar de funções, então, que é muito importante. Eu vou deixar tudo isso aqui. Não, vou apagar tudo isso aqui. Funções. Funções, quem já viu funções matemática, é a mesma coisa, certo? Né? Muito básico, a referência é muito clara. Embora aqui, funções tem uma função, uma maneira um pouco diferenciada, mas muito fácil. Que são funções? Vamos supor que eu queira, sei lá, fazer um cálculo qualquer, né? Eu quero fazer, sei lá, uma soma, né? Fazer uma soma qualquer. E aí, eu vou definir essa função. Vou criar essa função com o comando def. Então, presta bem atenção. Def soma, certo? Soma. E aí, abro parênteses. E aqui, o que eu faço? Eu vou colocar... vou deixar sem argumento, certo? Def soma aqui, eu vou definir a minha função. O que eu quero que aconteça nessa função? A gente sabe que matemática, quem estudou funções, sabe que existe ali o domínio, né? Os números, os valores que a gente
que é pedido pela função, a gente tem o valor de entrada e o valor de saída, que é o domínio, que é o resultado daquela função, do cálculo, daquilo que a função faz. Aqui eu quero criar uma função que faça a soma. Então, eu vou somar 10 mais 10, certo? Aí é o seguinte, eu preciso chamar esta função, certo? Eu criei a função, vai fazer a soma, eu preciso chamar ela, certo? Preciso que ela mandar ela executar. Então eu venho aqui, ó, faço print, soma, e aí eu chamo assim, ó, com os parênteses, assim como o método, ok? Detalhe, pessoal, eu falei de boas práticas, né, de escrita, Python, e assim como as variáveis, a gente escreve a soma em letra minúscula, ok? Separada por underscore, ou underline, ou letra maiúscula, sempre que mudar a palavra. Beleza. Vamos executar aqui. Salvei. Ele vai retornar nada, none. Por quê? Muito simples, veja bem. Eu vou executar isso aqui, embora eu esteja usando print, esse print não está printando nada, porque o resultado dessa execução aqui, dessa instrução, dessa função, ele não está sendo retornado, ele não está sendo armazenado em nenhuma variável, em nenhum lugar, ele não está retornando em nenhum lugar, certo? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um print aqui dentro da função, o print vai estar dentro da função, então faz parte da função printar, então não preciso mais desse print aqui, certo? Eu só uso soma, e aí eu executo, ele me dá o 20, certo? Ou eu posso fazer da seguinte forma, eu uso também o return, nem sempre a gente vai poder usar o print, vai ser conveniente, a gente usa o return. O return, ele vai retornar essa soma aqui. Se eu deixar assim, ó, acontece nada, porque ele está retornando para onde? Também não está retornando para lugar nenhum. Então, ou eu printo isso, certo? Aí ele vai retornar no print, ó, 20, certo? Ou eu crio uma variável resultado igual, eu vou chamar essa função, colocar para dentro da variável, já executando essa soma, certo? E aí eu printo o resultado, ok? E aí eu tenho o resultado 20, beleza? Eu posso fazer também o seguinte, eu posso fazer assim, ó, resultado é igual a 10 mais 10, e aí aqui eu faço return, certo? Resultado. Ele vai retornar o resultado para cá, certo? E aí dá no mesmo, beleza? Geralmente é feito assim, tá? Aí é o seguinte, aqui eu não coloquei nenhum parâmetro, nenhum argumento, eu não estou pedindo nada. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui nessa soma, eu posso colocar N1, N2, que são os números que eu vou colocar aqui. Então, é para isso que serve a função. A eficácia da função tá nessa parte, certo? Que é essa dinâmica, né? Essa maneira que a gente tem de trabalhar com as variáveis, com os argumentos, que são variáveis, né? Então, eu criei a função, aí é o seguinte, aqui, ó, em vez de colocar 10 mais 10, eu coloco N1 mais N2, certo? Então, daí é o seguinte, eu estou retornando o resultado, certo? E agora sim, eu posso printar printar soma. Opa, eu esqueci do argumento, né? Então eu vou colocar aqui 10 e 5. Percebam, né? Vocês viram que é obrigatório esse argumento. Então, F5, 15. Ele fez a soma para mim, certo?
Ou eu posso armazenar isso numa variável, resultado, soma, e tira esse parênteses aqui. Opa, já vi ali, não deu tempo. Opa, acabei fechando. Aqui eu vou ter que abrir. Ó, então, resultado igual soma, tá? Opa, preciso printar o resultado, né? Porque ele só armazenou o resultado ali, eu tenho que printar, ó, 15. Beleza? Eu posso colocar aqui N1, posso atribuir aqui dentro o valor 10, certo? E por definição, se eu não colocar nada, ele vai ter esses números e os 5. Mas daí eu não preciso colocar aqui, certo? Ele não é obrigatório. Vamos ver aqui. Ó, 15. Agora, se eu colocar aqui, ó, o 10 e o 20, ele vai substituir esses dois parâmetros aqui. Beleza? Esses dois argumentos. O primeiro pelo 10 e o segundo pelo 20. Certo? E aí eu... 30, assim eu faço com que a minha função não precise, né, de argumento, não seja obrigatório, né, inicialmente os parâmetros do argumento. E eu passo quando necessário, aí ele substitui. Bom, acho que por enquanto é isso. Vamos só fazer aqui, ó, eu quero colocar aqui outra função, colocar medir nome. Aí eu vou pedir um nome, vou esperar um nome aqui, e eu faço o seguinte, eu pego esse nome e não, eu faço len, eu faço nome, não, vou colocar, opa, ó, tamanho, nome, assim não, né? Sim. E aqui eu vou colocar o len do nome, certo? Esse nome é esse nome que eu vou atribuir aqui, certo? Que eu vou passar ali quando eu chamar a função. E daí eu faço o seguinte, eu preciso aqui, ou eu coloco um print, tamanho nome, certo? E aqui eu chamo com resultado soma, certo? Salvar. Opa, preciso mudar aqui, né? Mas soma, né, querido? Medir nome, preciso passar um nome também, que eu esqueci. Que é o passar meu nome, Jonas. Agora sim. Ó, 5. Fez a contagem para mim. Ok? Como a gente viu, outra maneira de fazer isso, se eu fizer só assim, ele vai me passar também os valores, sem precisar que eu print. Okay? Porque ele já está printando aqui. Certo? Não preciso nem armazenar numa variável. Ok? Agora, se eu usar o return, aqui, ó, em vez do print, return, tamanho, nome. Só assim ele já não vai ser suficiente. Ele precisa retornar, precisa de uma variável, ou resultado, certo? E aí eu printo o resultado, ok? E aí, acho que é isso, né? Ou eu printo também o direto aqui, né? Print. Ok? Então, pessoal, finalmente é isto.
Espero que tenham aprendido. E aí eu peço, é essencial que vocês pratiquem, voltem e pratiquem tudo isso. Escrevam bastante códigos, brinquem, façam seus exercícios, criem os seus programinhas. E assim o aprendizado ele sempre vem. E qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Na medida do possível eu vou respondendo. E lembrando, ok? Quem tiver interesse em aprender sobre Machine Learning, Deep Learning, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Entre em contato. Vou fazer um grupo, já fiz um grupo focado nisso e com vagas limitadas, certo? Também tenho vídeos aqui no canal sobre esse assunto. E no mais é isso. Bons estudos, sucesso a todos, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.